Fala, querido imigrante, tudo bem? Olha, faz um tempinho que eu não gravo podcast, mas agora voltamos com tudo aí, com uma nova agenda. E para voltar nessa temporada, eu trouxe o Josias Lee. Deve ser parente do Bruce Lee. É de algum parente longe daí. Tudo bem, Josias? Distante. Tô tranquilo e calma. Com Josias você, Lee. como você tá? Eu tô ótimo. Tirando a história do Facebook, né, que eu contei para você, eu tô ótimo. Lee, sobrenome Lee, ele é chinês? Você é de origem chinesa? Qual é? Não, meus pais são coreanos. Nasci no Brasil. É uma história meio engraçada. Meus pais, eles se mudaram pro Brasil em 1900 e alguma coisa. 1989, alguma coisa assim. Desde então eles ficaram lá até eu fazer 18, 19. Aí eles se divorciaram. E meu pai foi pra Coreia. E sua mãe ficou no Brasil? Ela ficou. Caramba, e você foi pra Irlanda nesse meio do caminho aí. Você tem quantos anos agora? Tô com 27. 27. Então, faz quanto tempo que você tá aí? Faz 2 anos e... A gente tá em junho, 2 anos e 2 meses. E agora sua mãe mora no Brasil. Tem algum outro membro da família? Você tem mais irmãos? Tem... Então, vamos recapitular um pouquinho, vai. A minha irmã... Eu tenho 2 irmãs. Certo. Eu sou caçula. A minha irmã mais velha, ela tá nos Estados Unidos. Eu acho que foi quando ela tinha uns 19, alguma coisa assim. Entre 18 a 20 anos. Ela foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Aí a intenção dela era ficar 6 meses. Uhum. Aí ela ficou 6 meses, voltou pro Brasil, falou pros meus pais, falou, olha, eu gostei de lá, eu vou voltar pra lá, quero morar lá. Aí deu uma semana... Por que será, né? Deu uma semana, aí ela foi. Ela mora lá desde então. Ela tá com 32 agora, eu acho. Onde que ela mora nos Estados Unidos? Na Califórnia. Uma cidadezinha boa lá, viu? Lá... Não conheço Califórnia ainda, mas Estados Unidos, a todo lugar conheci, todo lugar é melhor do que aqui no Brasil. Então não entendo. Eu entendo muito bem ela. Querer voltar. Eu entendo. Não, depois que eu me mudei pra cá, eu entendo também. Depois dos 6 meses, 8 meses, alguma coisa assim, eu comecei a entender melhor. Falar, agora faz sentido. Aí, quando meus pais se separaram, passou um tempo, 1 ano, talvez, 2 anos. Aí minha mãe decidiu ir para os Estados Unidos também. Aí ela mora lá. Sua mãe mora nos Estados Unidos também, então. Ela mora nos Estados Unidos também agora. Você nem tem família mais no Brasil? Ou tem uma irmã ainda? Tenho uma irmã que tá no Brasil. Cara, que ela família separada. A gente tá, tipo, um em cada parte, assim, do globo. É verdade. Aí eu tenho uma irmã que tá no Brasil ainda. Ela mora no interior de São Paulo. Que lugar? Olha, você conhece Bofete? Bofete, conheço. Já ouvi falar, não sei onde, não lembro onde fica, mas já ouvi falar de Bofete. É uma cidadezinha, assim, bem pequena. Perto do interior. Olha, agora... Uma cidade maior. Agora. Nossa, deu branco do nome da cidade agora. Você é de lá? Eu sou de São Paulo, capital. Nasci lá e cresci lá. Deixa eu ver onde é Bofete aqui, que agora eu quero tirar essa dúvida. Bofete. É uns 200 quilômetros de São Paulo. Então não é tão longe, não. É perto de Tatuí. Isso, perto de Tatuí. Botucatu. Uhum. É perto de Sorocaba também um pouco, não? Sorocaba, sim. Não é longe de Sorocaba, não. Legal. E você veio da capital. E ela foi pra Bofete. É uma cidade pequena. E aí você resolveu ir pra Irlanda? Ou você chegou aí pros Estados Unidos junto com a sua irmã, com sua mãe? Não, os Estados Unidos quando eu tinha 16 anos, eu acho. Por aí. 16 anos foi a primeira vez que eu tinha ido pros Estados Unidos. Fui sozinho, assim, no voo. Meus pais pagaram a passagem e falaram assim, você vai passar 1 mês com sua irmã. 1 mês? Tá bom, né? Eu vou tirar férias. Aí foi... Que o aniversário dela é 1º de janeiro.
Eu já passei o Natal e o aniversário dela com ela. Passou tudo lá. Passei um mês lá, mas só que, meu, eu não falava inglês, tinha 16 anos, nunca tinha pegado avião sozinho, nunca tinha viajado sozinho. Aí meus pais falaram, vai lá, né, vai tirar um tempo lá, visitar sua irmã, passear um pouco, conhecer a cidade, ver Que se legal. aprende inglês também. Aí passei um mês, aí conheci Hollywood também lá. Hollywood, os parques de diversão, o Universal Studios Sei. também. E depois disso daí, você voltou pro Brasil e agora com 25, mais ou menos, você falou que tá 2 anos aí, né? Com 25, mais ou menos, você decidiu ir pra Irlanda. E de onde você escolheu a ideia de ir pra Irlanda? Olha, primeiro que antes de decidir vir pra Irlanda, tinha uma galera que eu escuto, que eu, com minha irmã ainda, às vezes a gente ia jogar golfe. Aí tinha uns amigos lá, falaram assim, vou fazer um intercâmbio lá na Irlanda, vou fazer intercâmbio, aprender inglês, não sei o quê. Aí até então eu nem sabia onde que era Irlanda, não fazia nem ideia, nem sabia que era um país. Uhum. Aí depois foi passando tempo, aí eu tava vendo minha vida, eu olhava para um lado, eu olhava pro outro, falando, não, eu tô muito parado na vida, tô muito estagnado. E eu já tinha terminado a faculdade e eu tava trabalhando, eu não tava trabalhando na área, eu fiquei pensando, meu, eu preciso dar um upgrade na vida, fazer alguma coisa, ter que me decidir. Aí eu fui lembrar, falei, não, posso fazer intercâmbio. Pra onde que eu vou fazer? Para os Estados Unidos? Falei, não dá, não tenho visto. Fazer pra Austrália? Falei, não, a Austrália fica muito mais caro. Mas vou pesquisar essa Irlanda. E na época eu trabalhava numa agência de turismo, uma agência de viagem. Aí eu juro que eu parei assim, tinha um mapa mundi assim, acho que era 2x3 o tamanho, relativamente Na parede grande. inteira. Era uma parede inteira, eu ficava olhando assim, eu falei, mano, onde que é a Irlanda? Onde que é isso? Você já viu o tamanho da Irlanda? Sim, claro. É que a Irlanda eu conheço desde sempre, porque quando eu entrei na FISC como aluno, eu entrei na FISC, eu tinha 12 anos, eu acho, e tinha o St. Patrick's Day, e era comemorado todo ano. Então eu estava cansado de ver coisa da Irlanda. Até antes disso, a única coisa da Irlanda que eu sabia é quando eu via no Jornal Nacional a briga lá de muçulmano, de protestante católicos, que nos anos 90 eu era pivetinho, e eu via muito na TV Irlanda do Sul, Irlanda do Norte, brigando lá, protestante, católico, uma briga pra lá e pra cá, polícia, porrada. Então eu sabia que existia um lugar chamado Irlanda, mas não fazia nem ideia. Sabia que era lá na Europa, né? Mas eu não tinha ideia, assim, legal. Depois, quando eu entrei na FISC, eu tinha a tal do St. Patrick's Day, aí eu fiquei vendo que tinha, assim, a Irlanda tinha uma cultura forte, tinha St. Patrick's, que acabou indo para os Estados Unidos, e aí fui aprendendo de pouquinho em pouquinho sobre a Irlanda. Depois que eu virei dono da escola, né, aí eu tive muito contato com aluno e com pessoas que faziam intercâmbio, né, aí acabei tendo mais informação ainda. Mas a Irlanda, para mim, ainda era uma coisa conhecida. Mas é normal, acho que para muita gente, Irlanda nem sabe o que é, porque é um país que, diplomaticamente falando, ele não é muito forte no mundo, né? Ele não tem uma diplomacia forte igual, sei lá, a Alemanha, que você vê toda hora a presidente da Alemanha, Angela Merkel, lá falando, né? Você não vê o Macron da França toda hora. Então a gente não tem nada, não tem um landmark muito também famoso da Irlanda, né? O mais que puxa um pouco aí são as origens celtas ali, o folclore irlandês, que de vez em quando dá uma passeada pelo mundo, né? O arco-íris, né? Ou aquele negócio do pote de ouro no fim do arco-íris vem da Irlanda, né? Então, o Leprechaun, que é o duendezinho. O duende verde lá. Então essas coisinhas que vêm da Irlanda, mas muitos nem sabem que vem daí, né? Essa cultura. Mas depois eu descobri que muita gente conhece a Irlanda pela cerveja, a Guinness. Isso de um tempo pra cá. A Guinness porque assim, até então também ela aqui no Brasil não era difícil você achar cerveja Guinness. Hoje já é mais comum você achar. Eu não gosto, hein? Você gosta? Nossa, né? Não, é muito amargo. Mas você toma cerveja? Não, a cerveja eu tomo. Pô, a Guinness ela é muito mais amarga, sei lá, 10 vezes, 20 vezes pior que a cerveja normal. É muito louco. Eu adoro cerveja amarga, mas a Guinness, pra mim, ela é ruim. Ela não é amarga, ela é ruim. Ela tem um gosto ruim.
Então, pelo menos as vezes que eu tomei, eu acho que eu tomei umas 2 ou 3 vezes a Guinness. Aliás, todo tipo de stout, pra mim, a Guinness é um tipo de cerveja chamada stout. O stout, não sei como que pronuncia. Em inglês seria stout, né? Eu não desce. E aí eu acabo escolhendo outras quando eu tenho. Agora, às vezes que eu tomei que eu não tinha muita opção, vamos chamar assim, eu tomei e não fui com a cara, não. Prefiro outras ali, da Europa, mas as cervejas alemãs e belgas aí já são outra história. Nossa, falando em cerveja alemã, a Paulaner. Sim, boa. Paulander. Essa é Paulaner. gostosa. É uma das minhas Paulaner. prediletas. A Hefeweizen, que é a cerveja de trigo. Sim, é bem gostosa. É muito boa. É. Eu adoro cerveja, cara. E aí é muito comum, muito famoso, eles falam pint, né? Mas pint não é a cerveja, não é um tipo de cerveja. Pint é o copo, né? É o copo de meio litro. É meio litro, certinho aquilo. Eu não sei se você já chegou a ver. Tipo, eu já fui procurar alguma receita pra fazer. Tem lugar que ao invés de colocar, põe 500 ml de água, fala, não, coloque uma pint mesmo. Ah, entendi. Eles usam como medida mesmo também. Então, ontem, olha que curiosidade, ontem eu já estudei alemão e eu sigo uma influenciadora digital que fala alemão aí, dá umas dicas de alemão. E ela tava falando que a origem da palavra chopp é meio litro também no inglês, no alemão. Então vem de Schoppen, alguma coisa assim, que significa meio litro. Então o chopp também lá era, eu entendi, né? Ela foi aqueles Instagram rapidinho, que ela explica bem rapidinho, mas ela fala isso daí, que vem da origem dessa palavra. Eu falei, nossa, olha, a mesma coisa do pint, que todo mundo fala, né? Vamos tomar uma pint. Essa eu não sabia. Você mora onde aí? Você mora em Dublin mesmo? Tô em Dublin, na capital. E o que você faz? Você trabalha com o que aí? Olha, agora eu tô trabalhando como segurança. Você parece muito forte mesmo pra ser segurança, cara. Você deve ser... Quem tá ouvindo esse pelo podcast... Dá pra até fazer um corte. Olha... Não, acredite se quiser. Olha, gente, pra quem... segurança. Olha, eu comecei falando que ele era descendente do Bruce Lee, só se for por isso, porque o Bruce Lee era um magrelo, mas batia muito, então talvez tenha uma esperança aí. Tá no sangue aqui, ó. Então, aí você desculpa. Já acostumei com isso. Já acostumou. Você trabalha de segurança. Eu nunca imaginaria que você fosse segurança. Segurança do quê? Não, então, eu trabalho com uma agência de segurança. Que legal. E geralmente eu faço bastante loja de roupa, segurança de loja de roupa. Uhum. E até um tempo atrás estava fazendo, não sei se você ficou sabendo, aqui na Irlanda, mas também na Europa, em alguns países, eles estavam fazendo hotéis de quarentena. Sei, estavam fazendo, sim. Na Irlanda estava forte, na Inglaterra também muito forte. Muito aluno meu voltou pro Brasil no Réveillon, não conseguiu voltar de volta. Acho que bastante ficaram presos no Brasil. Muitos. E não conseguem voltar por conta dos hotéis da quarentena. Porque é caro, né? São 2.000 euros aqui. 2.000 euros, Não é barato, é muito caro isso. Aí eu tava fazendo esses hotéis, que a agência pegou o contrato com o governo. Então, a gente brinca, mas é assim, no seu caso, segurança aí, é que a gente imagina segurança você ficar armado na porta de um lugar e você fica mais ali garantindo o bom convívio da galera ali, né? Tranquilo, né? Evitar que o pessoal furte alguma coisa. Uhum. E diferente do Brasil, a galera respeita também, não como só a segurança, mas também respeita as pessoas. Então, assim, você deve ter visto poucas ocorrências. Olha, eu particularmente eu não vi muitas, mas essa semana eu tava trabalhando numa loja de roupa. Aí chegou 2 homeless. Eles não são mendigos, mas pessoas que pedem dinheiro na rua, esmola pra comprar cachaça, usar droga, essas coisas. Aí eles entraram na loja e tentaram furtar um casaco. Só que eu vi na hora, eu consegui recuperar o casaco. E o gerente estava do lado também.
Só que os dois estavam alegando, falando, não, isso aqui é meu, eu entrei, eu comprei isso aqui. Eu falei, você tem um comprovante? Consegue provar que é seu? Falei, não, como que eu vou provar que isso aqui é meu? Você já entra na loja com isso aqui? Eu falei, não, isso aqui ainda tá com a tag, tá com a etiqueta, isso aqui é da loja, ou você vai embora agora, ou você vai embora com a polícia. O cara falou, não, eu já tô indo embora aqui. Que louco. E eles eram de que eles eram irlandeses mesmo ou eram de outro país? Não, eu falaria que eles são irlandeses, mas só que o estado que eles estavam ali só por Deus. Uma coisa, a última entrevista que eu dei aqui, que eu fiz com o podcast que foi com o Márcio, não sei se você ouviu, ouça lá, ele mora nos Estados Unidos e ele fala que nos Estados Unidos é muito comum ter, ele trabalha como voluntário, como life coach, não é life coach? Não é life coach. Já não vou lembrar. Mas o nome da posição lá do trabalho. Mas ele ajuda viciados e tal. E ele fala que tem muito brasileiro que vai pra lá e acaba caindo na cachaça, acaba indo pras drogas. E esses caras viram homeless também lá, viram mendigos. Ou pelo menos vivem ali bem à beira, né? Bem, como dizem, né? Marginalizados mesmo, né? Virem bem à beira da sociedade ali, né? E é muito comum. Então, assim, eu tô chutando aqui, mas eu acho que é muito comum para imigrantes que saem do Brasil ou de qualquer lugar do mundo não se encaixarem naquela nova cultura, naquele novo, né, modo de vida e acabam apelando para drogas, para bebidas. Então, por isso que eu perguntei se eles eram irlandeses ou se eles eram imigrantes, né? Emigrantes, né? Ou imigrantes. Eu entendo Não que eu entendo, mas eu consigo ver o porquê que ele dá do que faz sentido o que você acabou de falar, porque quando você vai para outro país, principalmente estudante, vai falar, não, vou ficar 6 meses, 8 meses, vou aproveitar, vou fazer farra, vou beber, vou conhecer gente nova, né? Se vai conhecendo gente nova, conhece gente errada. Então você ainda tá muito na euforia do momento. Aí você, é que nem uma frase, você fala, não faz amizade com a pessoa errada. E muita coisa errada que acontece é depois das 3 da manhã. Aí... Essa das 3 da manhã eu já ouvi mesmo. Mas acho que não era 3, mas eu ouvi alguma coisa assim já. Tipo, você vai dar... Vai dar Pode coisa falar. ruim assim. Foi mal. Não, então, vai dar bosta assim, mano. É certeza, tira e queda, que vai acontecer de madrugada. E geralmente você encontra... Não vou falar de gente má índole, mas, mano, gente ruim, você faz amizade de madrugada. Porque, mano, vagabundo isso, não acorda cedo. Tem um pouco, eu concordo um pouco com isso. Algumas pessoas podem até dizer que é preconceito, mas eu não entendo como preconceito, eu entendo como estatística, né? É assim, uma vez eu estava numa região aqui da minha cidade, que é o que a gente chama Lago da Cidade aqui, e eu vi os policiais dando geral, né, num cara de madrugada, e a cidade vazia naquele lugar ali, e o cara tomando uma geral da polícia. Daí eu fiquei pensando, eu falei, cara, que um cara, e era uma noite fria, e aí eu lembro que eu tava voltando de algum lugar, da casa de alguém, tinha ido pra casa de alguém, enfim, sei lá, fazer um churrasco na casa de algum amigo, não me lembro. Hein? Não, alguma coisa, assim, uma festa, não lembro se eu tava, na época, se eu já era casado ou não me lembro, mas eu lembro que eu passei ali na região, e indo embora pra casa, tranquilo, nada demais. E aí eu vi isso, daí eu fiquei pensando, falei, também, o que um cara tá fazendo essa hora, né, nesse local, às, sei lá, 3 da manhã, 4 da manhã. É lógico que a polícia vai ter que parar pra averiguar o que esse cara tá fazendo, porque uma pessoa normal estaria fazendo, sei lá, estaria dormindo, estaria, né, agora um cara a pé, andando numa região dessa, tal, é lógico que é um comportamento, no mínimo, fora do comum, né? Suspeito. Aí é normal os caras pararem, né? Esses dias atrás estava tendo... Eu peguei essa notícia atrasada, mas teve uma briga aqui no Brasil. Aqui não viralizou tanto, mas foi assunto de bastante notícia, né? De um cara que estava andando de bicicleta, ele estava gravando ele mesmo lá em Goiás, e ele fazendo umas manobras assim, né? Daí ele deixou a câmera, e aí nisso 2 policiais param ele e pedem para ele pôr mão na cabeça, essas coisas padrão, né, de policial. Só que ele, como sabia que estava sendo gravado,
ele decide não obedecer à polícia. E o cara, ninguém bate nele nem nada, mas o cara começa a usar uma entonação de voz muito mais... Cala a boca, faz aí, né? Mão na cabeça, você quer tomar tiro, sabe, umas coisas assim? E o cara fica, ele não obedece, e aí ficou uma discussão, porque o cara era negro, o cara que tava na bicicleta era negro, e aí falaram que o policial pegou ele porque ele era negro e tal, e tudo mais. E foi uma discussão grande. Mas eu fico pensando assim, né? Eu já fui parado pela polícia, sei lá, umas 6, 7 vezes no mínimo. Todas as vezes em que me pararam, até hoje nunca fui preso, então todas as vezes eu estava dentro da lei, mas o policial não é obrigado a saber quem eu sou. Eu poderia ser um traficante, eu poderia ser um assassino, eu poderia estar com uma criança morta no meu porta-mala, ele não vai saber. Se ele vê alguma atitude que possa levar ele a pensar que eu sou um suspeito, ele tá certo, porque essa é a função dele, entendeu? Então, a função é proteger, né? A função dele é averiguar. Exatamente. Então ele tem que averiguar se eu sou um risco ali para a sociedade em algum momento, naquele momento, pelo menos. Então eles me param, boa noite, senhor, blá, blá, blá. Uma vez me pararam de um jeito um pouco mais enérgico, né? O cara quis revistar o carro, o cara, não, você tá com alguma coisa aí, tem arma, tem drogas, não sei o que, ele perguntou, eu disse não. Mas ele mesmo sim insistiu em revistar meu carro, tava eu e meu primo. Opa, caiu minha conexão voltou. Aí vou tá ao contrário. Agora tá ao contrário, deixa eu dar o flip aqui. Aí ele pegou, revistou o carro, tranquilo, não achou nada, né? Eu não tava na minha cidade, eu tava em Minas, eu não tava nem na minha cidade. Eu acho que eu era menor de idade na época ainda. E o cara não achou nada. Olha, tá bom, prossiga aí, boa viagem. No meio da cidade, uma cidade de Minas. Fui seguir a viagem. Então, assim, eu acho que se você, no mínimo, tiver um respeito com a pessoa que tá te ali parando, né? Tá te averiguando, ele vai tratar você normalmente. Mas deu uma briga, porque falaram que o cara era negro, aí entra nessa briga de racismo e tudo mais. E eu sei que é difícil, porque vocês que moram aí fora, também deve rolar um pouco disso, né? De você ser estrangeiro e o cara às vezes olhar e falar, não, né? Sei lá, você tá andando na rua lá, o cara vê que você é estrangeiro, é que você é oriental, deve ser um pouco menos. Mas estrangeiros... É uma bagunça também. Você tem cara de estrangeiro aí quando você anda por aí? É porque eu moro no centro aqui. Aí no centro tem uma parte que é considerada Chinatown. E, tipo, 4 ruas pra baixo de onde que eu moro. Certo. E aí aqui tem a molecada aqui irlandesa, eles não têm respeito nenhum com ninguém, nem com a própria polícia. Também a polícia aqui também não é grande coisa, né? pra começar, a polícia não anda nem armado aqui. Mas eles não respeitam ninguém. Aí vê qualquer pessoa, eles querem arrumar confusão, quer tacar coisa em você. Aí Os próprios irlandeses. Os próprios irlandeses. Mas geralmente é molecada isso. Já tentaram tacar ovo em mim também. Eita. Que eu tava voltando do mercado de bike, tava pedalando de boa. Aí eu tava de fone, mas só que eu tava com um só. Tava pedalando assim, do nada escutei só um ploft de um lado. Falei, nossa, que barulho é esse, né? O outro lado não tá com fone. Aí escutei outro ploft. Aí eu olhei do outro lado da rua e vi, acho que foram 6 moleque. Moleque. Adolescente. Moleque, 12 anos, 15 Caramba. No máximo. Tacando ovo. Olhei, falei, mano, estão tacando ovo em mim. Aí eu comecei a pedalar mais rápido. Eles começaram a tacar mais ovo também. Aí eu não sei se saí do campo de visão deles ou eles não tinham mais força pra acertar em mim. Só que nessa, tava já na esquina do quarteirão e bem quando eu ia virar a esquina, parecia um carro da polícia. Por sorte. Eu falei, estão tacando ovo, vai lá fazer alguma coisa, vai lá fazer o seu trabalho. Então, ali em cima, o policial falou, é mesmo? Estão tacando ovo? Estão tacando agora? Eu falei, vai lá conferir que ainda tem ovo lá no chão. Aí a polícia falou, tá bom, né? Eles foram lá e a molecada tudo saiu correndo. Caramba! Que interessante. Questão de preconceito aqui é forte. Mas, pessoal, por um lado, os mais velhos
respeitam. Eu não vou generalizar que não, todos eles são Certo. muito amigáveis, respeitam todo mundo. Não, sempre tem essas exceções. Mas, no geral, assim, eles respeitam bastante, tirando a molecada. Entendi. Me diz uma coisa, agora você está aí como segurança, é um trabalho que você está exercendo, você falou que agora você está como segurança, então você já deve ter tido outros trabalhos, certo? Aham. Né? O que você pretende? Qual é a sua ideia? Porque todo mundo que participou do meu podcast aqui foi meu aluno de investimento, então eu sei que você tem investimentos, depois daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto. Mas qual é a ideia sua? Você pretende ficar por aí? Você pretende fazer carreira? Você está estudando? Você pretende voltar para o Brasil? Voltar para os Estados Unidos? Eu fiquei meio confuso, cara, com sua camisa de família toda separada aí. Quais são suas ideias? Que meu plano de Irlanda sempre foi tentar ficar o máximo de tempo possível. Então, como estudante de inglês, eu sabia que eu podia ficar 2 anos aqui. Certo. Só renovando com escola de inglês. Hoje você já tá bem no inglês? Olha, eu não vou falar bem, mas fome eu não passo. Tá bom. Durou 2 anos já. Alguma coisa tem que servir esses 2 anos de escola, mas... não, eu falaria que razoavelmente eu falo bem. Certo. Mas... eu fiz a escola de inglês, agora em setembro, tô pagando para fazer a faculdade, estudar marketing. Que legal, e marketing. Durante esse meio tempo, correr atrás para ficar na área. E de o marketing, trampo de segurança, isso, de marketing. Trampo de segurança é só o momento até conseguir ir pagando para fazer a transição. Normal, né? A maioria das pessoas que eu converso que trabalham, né, que foram para Irlanda, alguns que foram meus alunos, trabalharam em bar, né? Bartender, trabalhando em pub, cozinha, limpando casa, cozinha, atendente de balcão de fast food. São os empregos mais comuns. É muito difícil achar alguém que fala, eu fui para isso e sou engenheiro nuclear, né? É muito difícil. O cara tem alguma especialidade, algum emprego muito especial, assim. É mais difícil. Aliás, quase todos os imigrantes que saem do Brasil vão tentar a vida lá fora. Eles vão provavelmente chegar lá, pelo menos na hora da chegada, vão trabalhar por esses empregos que são genéricos, né? Emprego que a maioria das pessoas podem ter acesso, né? E depois Sim. que eles vão tentando progredir na carreira, igual você tá falando aí com o marketing. Marketing é legal, cara. Eu gosto de marketing, viu? Marketing é interessante. Não é só marketing, fazer propaganda, assim. Isso é muito mais que isso. Cara, é que eu não consigo mostrar, mas se você olhar a minha lousa aqui, marketing é pura matemática, pelo menos na minha visão, cara. Eu fico fazendo estudo de funil de vendas aqui. Eu tô com minha lousa tá toda cheia de conta matemática para eu ver resultado de ações de marketing. Conversão, essas coisas. Então, marketing é legal, cara, porque tem uma puta de uma estratégia por trás, tem bastante coisa legal. Eu acho da hora o marketing. É uma área que é gostosa de trabalhar. E como dizem, também brasileiro já nasce formado em marketing, né? Isso é verdade, né? O brasileiro já nasce na arte da gambiarra, né? A gente faz de tudo. Do jogo de cintura. Mas, jogo de cintura. Funciona no Brasil, o jogo de cintura. Aí não. Você vai querer fazer alguma coisa dando o jeitinho brasileiro, você até consegue, mas depois você é pego. Você é pego. Que maluco, né? Muda muito, né, cara? Portugal dizem que é muito estranho, né? Lá é muito literal, a galera. Eles levam tudo do jeito literal. Minha mãe foi pra lá faz um tempo e ela tava numa cidade... Cara, qual é o nome da cidade? Bom, enfim, ela tava numa cidade que não é Porto. E aqui a gente generaliza. Vinho de Portugal é vinho do Porto. Sim. Né? E aí ela tava nessa cidade e... ela falou, você tem vinho do Porto? E aí ela pegou e a atendente falou assim, aqui estamos na cidade de Viseu. E aqui é vinho de Viseu, não tem vinho do Porto. Tipo, ela quer ser... Eles são sempre muito, né? Já ouvi a história que já pegaram e perguntaram assim, pega um táxi, o cara fala assim, você sabe onde é o hotel tal? Sei. Aí o cara não sai do lugar. Então... mas você
Você quer que vá lá? Sim, tipo, me leva lá, sabe? Eles levam tudo literalmente. A cultura muda muito, né, de um país pro outro, né? Muda É muito, bem né? diferente. Muito louco. A cultura, costume, jeito, tudo bem diferente. É. Questão do Brasil, compara Brasil e Irlanda, é bem diferente as coisas. Então, voltando à minha pergunta original, você pretende ficar por aí, fazer marketing, quer seguir vida aí em Irlanda, não pensa mais em voltar? Pro Brasil, não. Eu voltaria pro Brasil, assim, pra passear, Sim, a vida então pra você quer fazer, visitar os mas você é amigos. brasileiro, Sou brasileiro. você é filho de coreano, mas sua nacionalidade é brasileira. Ou você tem dupla nacionalidade? Tenho dupla nacionalidade. Você é coreano e brasileiro, então. Coreano é brasileiro. Então não Eu dá pra ainda tirar uma tripla nacionalidade. Então você vai ter que ficar aí, de qualquer jeito, você vai ter sempre um estrangeiro aí. Sim, eu ainda preciso exercer o brasileiro. Toda vez que tiver eleição, essas coisas, tem que. Como é que fala, cara? Que quando você não pode votar? Justificar o voto. Isso, tem que justificar o voto. Certo. Muito louco, porque eu sei, por exemplo, eu tenho alguns alunos que eles saíram daqui do Brasil, foram para ir para a Europa, e agora Tirar eles a estão em processo de tirar a cidadania do país que moram. Você não pode, a não ser que você renegue a cidadania brasileira. Não, a Como? brasileira é Ou a possível. coreana. Não, você diz ter Para você ter três uma, nacionalidades? para você ter, para você virar um cidadão irlandês, não dá, é impossível. Você já pesquisou alguma vez sobre isso? Olha, eu vou dizer que eu não sei, porque tem que ver o acordo entre os três países. Porque se a Irlanda tiver relação com o Brasil, sendo brasileiro e irlandês, eu sei que pode. Você ter a cidadania, Brasil e ser Irlanda. brasileiro e ter o passaporte irlandês. Mas eu não sei se a Coreia tem alguma coisa a ver para virar um Que triângulo, louco. assim, os três. Eu sei que a dupla cidadania é possível ter, tripla cidadania eu nunca nem ouvi falar, então não faço nem ideia, né? E vale a pena quando você pretende ficar o resto da vida num país, é você ter a cidadania, né? Muitos Sim, dos exatamente. meus alunos lá na Austrália estão tirando cidadania, estão em processo de cidadania australiana, o pessoal na Europa também, na Inglaterra tem um monte de aluno meu querendo virar cidadão inglês, então tem. Agora, para quem já tem duas cidadanias, eu não sei como funciona, não. Não, mas quando você tem a cidadania do país onde você está, tem muito mais benefício, muito então, mais. por isso mesmo, por isso que eles fazem. Né? E você, teoricamente, teria que ter, né? Para ter uma certa vantagem, né? Aí, né? Interessante, né? Uma coisa que se pesquisar. E vamos lá, vamos falar dos investimentos. Então, você começou... Faz quanto tempo que você fez o curso comigo, Josias? Nossa, eu não lembro. Foi ano passado, isso eu lembro. Foi ano passado. Foi ano passado. Provavelmente final do ano passado, outubro, novembro. Foi mais pro final. É. Foi depois de agosto, isso eu tenho certeza. Depois de agosto. E aí você fez o curso, você aprendeu a investir, você começou a investir aqui no Brasil. Você ainda investe no Brasil? Sim, eu ainda. Meus investimentos estão no Brasil ainda. Todos no Brasil. Legal. Você começou aqui no Brasil. Sim. Seguiu a cartilha, tá fazendo aquela contagem, meta mensal, tudo certinho? Olha, eu vou ser bem sincero. certinho, assim, não, mas tem muito gráfico, assim, que você foi explicando entre suporte, resistência, fazer a análise horizontal, tentar ver uma análise mais fundamentalista também. Tem coisas que eu ainda vejo, mas tem outras que eu vejo assim e falo, não, eu vou mais no feeling. É normal. A gente vira e mexe, tem o feeling. Eu mesmo interrompi uma operação na sexta-feira pelo feeling. Eu falei, cara, eu tô com um feeling aqui estranho, vou vender essa ação aqui, garantir que eu tô no lucro para não esperar o pior acontecer. Depois eu tenho uma espécie de motto, né, de frase, que é assim: se você pode prever, faça, né? Então, por exemplo, hoje de manhã aconteceu isso comigo. Hoje de manhã a minha filha acordou e ela pediu para fazer leite para ela. Então eu cheguei na minha despensa e as xícaras não estavam ali, estavam na lava-louça e tal, então a xícara não estava lá. Então eu vi copos. E aí eu peguei o copo,
quando você tem um copo que a base é mais larga, é mais difícil dele tombar. Quando você tem um copo mais alto com a base mais fininha, ele tomba com mais facilidade. E aí eu ia pegar o leite, esquentar o leite e a gente ia tomar um leite no sofá assistindo televisão na sala. Então eu fui lá, coloquei o café e tal no micro-ondas, o leite no micro-ondas, coloquei lá, esquentei e levei para ela. A hora que eu sentei no sofá, que eu dei uma mexidinha, o que aconteceu? Plaque, caiu, derrubei leite no sofá. Então eu falei, a primeira frase que me veio é, se eu previ e não fiz, eu previ que o copo era fino, que a base era irregular, que ia cair com facilidade. Eu deveria ter sido um pouco menos preguiçoso e ir lá na lava-louça e pego a xícara, né, que tem uma base maior. Então eu penso assim com ações às vezes o feeling eu falo, cara, mas peraí, deixa eu ver, não sei o que, então às vezes eu também fujo do roteiro, mas eu tento seguir aquele roteiro que eu passei para vocês, é claro, né, é a mesma coisa um cara que faz, sei lá, campanha anti-fumo, terminal comercial e acender um cigarro, né? Então, igual o vendedor de day trade. Vendedor de day trade aí tem muitos que tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. O cara promete e não sabe fazer. Tem bastante. Mas foi falar de feeling, tem até o... Pode falar o nome da empresa? Pode. Então, teve, Ambev, que subiu, disparou esses últimos dias. Falei, não, tô com o feeling da Ambev. A Ambev já é velha de guerra já. Falei, não, vamos comprar aqui porque o preço tava bom. Tava 12, eu acho. 12, 13. Comprei um pouquinho. Falei, não, vou deixar aí porque... Não sei, vou deixar. Aí, deu as notícias, foi subindo, pum, 30%. Falei, tá bom, né? Fechou. Por conta de feeling só. Você fechou a Ambev ou tá ainda nela? Tô nela ainda. Tá nela. O que você pode fazer é aquele stop agora para ir garantindo. Então, se você vê que ela volte a cair, você põe um stopzinho, você diminui seu lucro, mas pelo menos você fecha a operação sem positivo, não corre risco de perder dinheiro. Exatamente. Né? Você põe um stop 5% abaixo dos 30, você terminar com 25, tá ótimo. Se ele subir para 35, você continua. Você continua subindo. Eu faço isso direto, né? Para poder garantir o meu ganha-pão. A minha meta, né? O meu objetivo. Então eu coloco o meu objetivo é assim, de acertar numa operação swing trade 10%, né? E se eu tiver colocado 10%, na verdade, aliás, se essa ação eu tiver utilizado 20% do meu capital total, eu atingi meu objetivo. Agora, se eu atingir menos, ou eu tenho que buscar mais, ou eu tenho que fazer mais operações. Mais os 10% com 20% de capital total. Isso, para mim, tem dado certo. É um setup simples, fácil, de pouco trabalho, porque eu faço uma operação por mês, 2 no máximo operações por mês. Esse mês eu já bati sexta-feira agora, então eu vou andando assim devagarzinho. Bateu rápido? Porque que na verdade eu comecei a operação em junho, estamos no dia 15 de junho, fechei, metade do mês eu bati a meta já, então agora o que vier é lucro. Aliás, o que vier não, o que tá vindo, porque agora tá caindo os meus fundos de investimento, hoje caiu vários, também já vai ajudar a compor o meu objetivo. Então acho que até hoje é terça-feira, né? Até sexta-feira eu vou fazer mais umas comprinhas aí com o que tá caindo agora, né? Com o que tá caindo com o lucro que eu fiz. Hoje até fui dar uma olhada para fazer compras, mas eu não achei nada em posição legal para comprar. Tirando fundos, mas quando eu ganho no swing trade como eu ganhei, aí eu não vou fazer posição em fundos, senão eu diminuo meu poder de swing trade. Mas o que vem dos aluguéis eu vou comprar tudo em fundos de novo. Essa semana eu vou comprar. Eles estão bem posicionados, eles estão num momento bom para comprar. Você tem fundos de investimento imobiliário? Tenho acho que uns 6, 5. Você tem uma carteirinha boa já. Qual que tá dando mais resultado aí pra você? Você lembra algum de cabeça? Olha, o que tá me dando mais rendimento são 2. O IRDM. Iridium, né? E o HCTR. Putz, esse eu não conheço. O Iridium, o meu cunhado fala muito bem dele. Eu nunca comprei porque eu já tenho uma carteira muito grande. Mas eu tenho outros rendimentos que estão pagando bem parecido. Mas tá dando o quê? Tá dando uns 0,6, 0,7, não tá? Você lembra? Não. O Iridium acho que tá dando 0,8, eu acho. Então tá bem. Tá bem. E o HCTR tá dando 2, se não me engano. 2%? Não, é 2 de... Tá dando R$2 cada dividendo. Tá. Deixa eu ver aqui. R$2 cada dividendo.
Se eu não me engano, era 2. Se não me falha a memória. Qual que é o nome dele? HCTR. Galera que tá ouvindo aí, isso não é dica de compra, hein? Não, Deus me É. livre. Hectare. R$1,90 ele pagou. Poxa, Isso. interessante. Vou dar uma olhada nisso aqui. Ele tá pagando bem agora, nos últimos meses aí. Tá dando uma olhada. rendendo bem. Tá rendendo bem pingando mesmo. Olha que interessante. Cara, tem muito fundo, não dá pra comprar todos, né? Então a gente tem que ir procurando, né? Esse é um interessante aqui. Vou dar uma olhada depois nele, o que ele faz. Ele parece ser de papel, né? Deixa eu ver. Uhum. Ele investe em outros papéis. É fundo de papel, né? Na verdade, ele fala aqui que é um fundo imobiliário do tipo indefinido. Nem sei, nunca tinha visto um tipo indefinido. Ou ele é papel ou ele é tijolo, né? Mas ele é um indefinido. Mas ele aplica todo o seu dinheiro em mercado imobiliário. Acho que ele não é um híbrido, né? E você vai fazer o quê? Porque assim, muitos meus alunos, eu divido mais ou menos em 2 grupos, tá? Eu divido meus alunos que querem ficar o resto da vida aí fora e os alunos que querem voltar para o Brasil. E meu curso, ele é um curso para investir no Brasil. Eu até estou preparando um curso que vai, primeiramente, eu vou falar sobre os Estados Unidos, depois eu vou falar para a Europa. Porque o problema da Europa é que é muito paizinho, né? Então não dá para dar um curso como investir na Irlanda, como investir na Itália, como investir na Espanha. Eu vou tentar montar como investir na Europa, quais são as opções da Europa, mas, cara, é muito grande, é muita empresa, é muita coisa, tem muito... A Irlanda, a Irlanda e toda a ilha britânica tem muita empresa. A Irlanda tem a ISI, que é a bolsa aí. Enfim, tem a Alemanha, que tem uma bolsa forte, Londres tem uma bolsa forte, então eu tenho que parar ainda para fazer um curso que eu consiga dar um jeito de englobar tudo dentro do negócio. Apesar que o que você aprendeu lá no meu curso vale tanto para investir no Brasil, nos Estados Unidos, ou Europa, ou Ásia, tanto faz, né? O que importa é você entender aquilo. Inclusive, eu tô gravando, né, um curso de análise fundamentalista. Tá acabando. Hoje eu vou gravar, acho que os últimos... hoje eu vou gravar ainda à noite as últimas aulas do último módulo, e aí em breve já vou lançar ele. Depois que sair a edição, eu já vou lançar. Mas depois que você aprende uma vez, né? Depois que você aprende na Bolsa Brasileira, você faz em qualquer lugar. Mas você pretende trazer esse dinheiro uma hora para a Irlanda, é isso? Levar esse dinheiro para lá? Para a Irlanda de volta? Meu objetivo, assim, da B3, da Bolsa Brasileira, é com os investimentos que tá lá, uma hora ele se auto-investir. Uhum. Então, até lá eu tô mandando um pingado pro Brasil, mas só que eu não penso em trazer eles de volta pra cá. Porque até porque o meu imposto, o meu CPF tá ativo no Brasil. Então, pra eu poder investir no Brasil, eu tenho que estar ativo. Então, ele tá continuando, sei lá. Tá só girando. Porque na verdade, eu não sei exatamente se eu quero ficar aqui, se eu quero ir pros Estados Unidos, se eu volto pro Brasil, mas... Entendi. 90% certeza é que o Brasil eu não volto. Mas caso eu volte, já tem uma reserva lá. Então ele é seu backup. E então você pretende investir na Europa também? Também abrir uma carteira aí, começar a ter seus investimentos aí? Investe na Europa, eu já abri a conta nos Estados Unidos. Certo. Pra receber... Eu abri pela Avenue. Avenue, sei. Eu abri lá, mas eu comprei 2 açõezinhas assim, só pra ver como funciona. Aí eu deixei lá. Mas só que a ideia é receber os dividendos em dólar. Por ser uma moeda mais a longo, mais forte. Tem um mais forte, já tá um tempo maior também, já se provou no tempo. Interessante. Se você... É que você é brasileiro, mas se você não fosse brasileiro e tivesse... Será que você tem o passaporte coreano? Eu não sei como funciona. A Avenue, ela espelha as ações dos Estados Unidos. Ela faz um famoso cambalacho que ela faz para poder os brasileiros terem acesso, né? Mas eu sei que se você... para alguns europeus, você consegue abrir contas
genuinamente americanas, né? Porque a Passfolio e a Avenue são uma espécie de espelho. E agora dá para abrir genuinamente americano. O brasileiro não consegue, em alguns casos ele consegue pelo Bank of America, se não estou errado. Abrir conta diretamente nos Estados Unidos. Se não estou enganado. É que eu tô começando a estudar sobre a abertura de contas e tudo mais nos Estados Unidos para poder montar o curso, né? Então eu tô começando a dar uma olhada. Tem várias corretoras e tem várias maneiras de investir nos Estados Unidos. Uma delas eu ensino no curso, que é as BDRs, né? Essas são fáceis. Sim. E a segunda é pela Passfolio, que também não é tão difícil. Passfolio e a Avenue. Tem uma outra que chama Mundial? Não, não vou lembrar. Mas tem uma outra corretora também que faz isso daí, que estão começando a aparecer. E claro, tem os aplicativos pilantras lá que eu já expliquei para você, né? Mas aqueles lá você não investe em bolsa, aquilo lá é uma mentira, né? Mas dá uma pesquisada depois, talvez com seu passaporte coreano, você consiga abrir uma conta genuinamente americana, porque se você pretende ir para lá um dia, né, você já pode adiantar esse processo e ter uma conta americana. Tem que seguir alguns... Fala. Desculpa, mas eu sei que tem outra corretora que, se não me engano, é Interactive Brokers. É que tem muito eles têm a sede aqui na Europa, nos Estados Unidos, e na Ásia também, se não me engano, e na Austrália. Então, Interactive Brokers. Isso. O brasileiro também consegue abrir conta lá. Mas, se eu não me engano, eles pedem para você comprovar um monte de coisa. Cara, tá bombando, né? Tá abrindo um monte, ó, TD Ameritrade, essa daqui que dá pra você abrir, ó. TD Ameritrade. Deixa eu ver se é essa daqui que me falaram também. Eu tô dando uma boa pesquisada. É que hoje, cara, com a internet abriu muita coisa, não dá pra você conhecer todas. Então eu tô dando uma boa pesquisada. Pra ver o que realmente é corretora e o que é derivativos, que daí derivativos é fácil, né? O derivativo, eu fiz um vídeo, vai sair no YouTube, acho que hoje, falando sobre o que é esses aplicativos e supostas corretoras que existem hoje, né? Eu vou dar uma olhada depois, vou até deixar aberto aqui para ler sobre ela, mas é uma boa jogada aqui, é você tentar abrir uma corretora direto nos Estados Unidos, né? Porque daí você consegue operar pelos Estados Unidos. Só que você aí vai ter que seguir algumas regras de imposto lá, mas dá pra... Não é impossível, não. Se um dia você quiser ir pra lá... Não deve ser um bicho de 7 cabeças. Se depois você quiser ir pra lá, você tá protegido também lá. Você já vai conseguir. Essa é a vantagem, né? Exato. E agora aí você mora sozinho? Você mora com uma galera? Como que é? Olha, vida de estudante aqui é só tristeza. Não, eu moro aqui no centro. Moro com 5 pessoas aqui na casa. Mas são brasileiros? Não, todo mundo brasileiro. Mora eu e minha namorada, as primas dela, as 2 primas dela e mais uma menina que a gente acabou achando para completar a casa. Entendi. E vocês... Você falou que é a sua namorada, esse pessoal é todo brasileiro, todo mundo? Todo mundo brasileiro. Legal. Você conheceu ela aí ou já... Não? Não, eu conheci ela aqui. Conheci ela aí. Conheci ela aqui, antes da pandemia. Antes do lockdown. Putz, então foi bom, né? Porque não passou o lockdown sozinho. Tem essa vantagem. Não passou o lockdown, não passou o inferno também. É verdade, verdade. Legal. E ela vem de onde aqui do Brasil? Do Sul, Santa Catarina. Legal. E ela também tem essa ideia de ficar por aí, de não voltar? Ela também tá com a ideia de ficar por aqui, de estudar por aqui. E ela investe também ou não? Olha, não. Ela não tá nem aí pra isso aí. Não, ela viu eu investindo assim, ela até abriu conta. Na verdade, ela até comprou algumas ações. Mas ela não investe tanto quanto eu invisto. Acho que ela mandou uma vez só o dinheiro pra corretora. Entendi. Você já tá mais ativo. Você tem feito os aportes regulares, né? Você vai fazendo, né? E vai comprando, vai montando certinho.
Sim, não, todo mês, assim, pelo menos uma merreca, assim, eu mando pra corretora. Legal. É o que eu falo para todo mundo. Você tem que ter uma... Tem que ter Eu falo, disciplina. tem que ter disciplina. Então, o que eu falo assim, você tem um tripé, né? Você tem que saber sobre investimentos, né? E é isso que eu faço lá no curso, da técnicas. Então, você tem que ter as técnicas, tem que saber sobre investimento. Você tem que ter um plano traçado, que sem plano você não consegue chegar a nenhum lugar. E, claro, você tem que executar esse plano através da disciplina. Muita gente chega só no segundo passo, né? E muita gente nem sai do primeiro passo. Eu fiquei muito tempo parado no primeiro passo. Eu demorei para entender esses outros dois, porque ninguém ensina, né? É uma coisa mais difícil de te ensinar. Ainda o segundo eu consigo passar em curso, que é o que eu falo lá da planilha que a gente traça, né? De quanto eu quero ter, quando eu quero ter e tudo mais. Mas muita gente não sai dali. O cara, legal, eu quero ter 1 milhão daqui 2 anos. Tá. E parou. Tá. Aí ele põe o primeiro mês, ele compra, aí ele sai, ele desiste, ele não vai. Tem que ter uma disciplina. Tem que ter uma disciplina. Né, a bolsa para se investir, para pensar no curto prazo, pensar não, em 6 meses quero fazer, ter lucro de 50 mil. É cassino. Não, não dá. É É cassino. loucura. Tem gente que consegue, tem gente que fala que consegue. É assim, cara, todas as vezes que eu ganhei muito em porcentagem, vamos dizer, ou talvez em dinheiro, né, em dinheiro puro, eu atribuo mais a sorte do que a, sei lá, uma visão, uma epifania que eu tive. Uma estratégia. As empresas, né, a estratégia, as empresas que eu tive uma mega de uma subida, eu olhei e falei, não, essa empresa é legal, ela tá boa, então me abriu uma chance de comprá-la, mas eu não, em nenhum momento eu falei assim, nossa, essa empresa tá R$5, ela vai para 50, né? Eu sabia que ela tava R$5, que tava boa, por exemplo, e que ela poderia atingir 10, mas não 50. Então eu digo que dos 10 para frente foi mais sorte do que qualquer coisa. O problema é que muita gente... eu não sei se elas mentem ou se elas acertaram uma vez e acham que vão acertar sempre, né? E é engraçado, você não vê ninguém falando que errou na Bolsa de Valores, né? Você não vê os caras falando assim, não, eu tomei um puta de um prejuízo, né? E eu tô feliz aqui. Não, geralmente quem toma prejuízo vai lá, se esconde debaixo do sofá lá e não fala pra ninguém, né? Ou ele finge que não tomou e sai contando pra todo mundo que ganha dinheiro pra caramba com a Bolsa, né? Então é difícil. Então, sei lá, eu prefiro falar a real. Olha, de pouquinho em pouquinho, a longo prazo, né? Você rendendo mais do que renda fixa, porque a renda fixa, se você render menos que renda fixa, era mais fácil você deixar seu dinheiro parado, né? Então, rendendo mais que renda fixa lá, mais que o CDI e estando com uma taxa legal de rendimento acima, para mim você já está indo muito bem. E a maioria dos meus alunos tem conseguido, pelo menos, estar acima da renda fixa. Pelo menos os que eu tenho investigado. Você é um cara que sempre tá lá me perguntando coisa no Telegram também, né? Sim, vira e mexe, tô lá. Aqui, ó, esses últimos meses, tô trabalhando feito um doido pra poder pagar a faculdade, mas antes de estar trabalhando tanto, eu estava lá sempre vendo alguma empresa para onde poder investir, e aí sempre surgia alguma dúvida. Eu falava, Douglas, dá uma ajuda aqui. O que é isso aqui? Será que vale a pena? Será que não? Então, se você quiser dar uma boa jogada, você precisa treinar, ir atrás, você precisa ler relatório, você precisa correr atrás do que você quer. E é legal porque você vai aprendendo cada vez mais, né? Eu lembro que você era bem aplicado, apesar de não ter assistido nenhuma aula minha, né? Você assistiu todas as aulas gravadas, né? Eu tive que assistir todas gravadas porque na época que eu vi o curso, eu falei, não, agora vai. Eu vou assistir o curso, tudo certinho, mas só que bem nessa mesma época, a agência, ela pegou um contrato com um lugar lá, com uma obra, precisei trabalhar de noite, que batia no mesmo horário da sua aula. Entendi. Então eu nunca consegui assistir sua aula na hora. Eu acho que é a primeira vez que eu converso com você, assim, é porque lá com os alunos eu converso por vídeo, né? E acho que é a primeira vez que converso com você, porque quando você fez a matrícula tudo, eu também não te conhecia, né? Era quem foi atender foi outra pessoa. Então, eu acho que é a primeira vez que eu falo com você mesmo. As outras vezes foi só por mensagem. Sim, verdade, exatamente. Se o PadMe, ou a aula gratuita que você dá, não conta, essa é a primeira vez. Ah, é verdade. No PadMe, não, no PadMe não, na aula gratuita. Na aula gratuita você tava. Aí eu cheguei a conversar com você na aula gratuita?
A gente conversou, acho que foi 5 minutos depois que você deu a aula. Ah, então ainda você teve, porque geralmente tem umas 20, 30 pessoas na sala, eu escolho uma ou duas para bater um papo, então você foi um deles. Já foi Ah, que escolhido. legal. Que louco, que louco. Nossa, eu não lembrava disso. Agora que você falou, me vem na memória porque a hora que você falou que você era coreano, na minha cabeça eu já sabia que você ia responder que era coreano, porque não sei porque eu já achava que você já deve ter me falado então lá na época da aula grátis. Olha Sim, que louco, exatamente. que É, que louco. faz tempo também isso. Hein? Faz tempo, então, não vou lembrar. Cara, depois dali acho que teve muita aula que eu dei ainda. Vixe, Maria. Sim. É bastante coisa. Só da turma lá que eu tava, foi quantos meses de aula? 2, 3 meses? São 2 meses de aula, né? 2 meses. É. E tinha. Aí, E da sua turma teve desculpa. mais gente que entrou na sua turma, né? Você era da turma da. Putz, eu não vou lembrar. Você também não lembra que você não conheceu ninguém da turma, né? Então, Sua turma era só da Irlanda ou tinha pessoas de outro país? Você lembra? não, era só Irlanda. Era só Ah, Irlanda. é da época que eu nem. É na época que eu dava aula só pra Irlanda. Caramba. Era Irlanda. E eu acho que antes da gente, você dava aula pros Estados Unidos. É, eu tenho uma sequência, né? Não, é depois. É depois, porque a aula da Irlanda eu faço antes e dos Estados Unidos logo em seguida, porque o fuso horário, por causa do fuso horário. Ó, se eu ver o grupo em comum que eu tenho com você, eu consigo ver que grupo que você tava. Ah, cara, você tá na. Você era de uma turma de segunda-feira. Que era Segunda-feira. só. Era uma turma só de Irlanda mesmo, ó. Era só Irlanda que tinha. Só Irlanda. Eu não dava nem aula pra outra galera. Eu dava aula só pra vocês. E olha, E tinha tem bastante gente que eu vou gente, chamar aqui, hein? Tem mais gente que eu vou chamar aqui. Pode chamar todo mundo. É, eu vou chamar. Tem a Isabela, o Marciano, olha só, o Pedrão. Nossa, tem um Pedrão. Vou dar uma perguntada pra galera aqui depois. Não sei quem é esses outros números aqui, não lembro. Mas. Ah, o Theo, lembrei desse Theo. Cara, ele acho que. Sei lá. Não vou lembrar dele. Eu acho que assim. com o Pedro, acho que foi o Pedro que a gente tava tentando combinar de assistir a última aula. A última aula que ele perdeu. Nem ele a assistiu. última aula a gente conseguiu Ele conseguiu, eu acho. pegar o vídeo. Ah, ele conseguiu? Eu acho que sim. Não consegui nenhuma. Eu acho que sim. Eu vi que tem um grupo em comum aqui da última aula, realmente. É, cara, o tempo passa, mas legal, que bom que você tá investindo, cara, e tá tendo retorno. Bom que você. Eu acho que, assim, o mais legal de entrevistar uma galera que foi aluno meu há 6 meses, há 7, 8 meses atrás, ou quase um ano já, né? É você ver que o cara tá, depois de um ano, tá ainda lá, tá conseguindo ter rendimento, tá conseguindo colher um fruto. Cara, prova de que o longo prazo é o melhor das ferramentas. Você continua, né? Muita gente que talvez... Eu não diria que é longo prazo ainda, mas Sim. Tô na busca. Então, mas você concorda que se você tá um ano, se você tivesse tido uma experiência negativa demais nesse um ano, você já teria desistido, né? Então, eu acho que assim, o que a gente tava falando de day trade, o day trade ele é isso. O cara entra, ele toma uma pataquada lá, toma um tapa tão grande que ele vai embora, daí ele não acredita mais em bolsa de valores, né? Exato. E agora, o cara que consegue até um ano, ele, eu tô conseguindo, pouquinho, mas eu tô conseguindo. Né? Às vezes tá no prejuízo, às vezes tá no prejuízo, porque a bolsa cai. Poxa, mas no geral eu tô conseguindo me manter, então isso faz a gente perseverar, né? Nos pingados tá indo. É, claro. Cara, o que eu falo, é o que eu falei agora há pouco. Se a gente tiver mais rendimento do que o CDI naquele tempo, ou seja, o CDI eu coloquei R$100, depois de um ano eu tenho R$102, se eu tiver mais 102 eu tô feliz, né? Ou seja, rendeu mais, né? E sem contar que é uma ótima maneira de guardar dinheiro também, né? Você acaba também acumulando dinheiro, isso é bom também, né? Exatamente. Você acaba falando, vou poupar um pouquinho aqui, um pouquinho ali e mandar pra lá. Mas você comentou de experiência ruim, de prejuízo. Nesse meio do caminho tem uma empresa aí que tá só tristeza, viu? Olha qual que é? Falando, Sul-América. Putz. Sula 11. Sula 11. Cara, a Sula 11 eu já vi esses dias atrás, quando eu tava gravando sobre... Gravando as minhas aulas e eu fui pegar da Sul América pra dar uma olhada. Cara, ela tava meio fraquinha mesmo, né? Você tá com muito prejuízo nela? Tá puxando sua carteira pra baixo. Não, parece...
Deixa eu dar uma não consigo olhada nem aqui. explicar. Ó, o meu preço médio dela tava no 40 e pouco, pra você ter noção. Sula 11. Ela 40 tava e no 40 pouco, tá 35 agora. Olha, ela tá andando de lado faz 3 meses já. e faz uns 3 meses que tá negativo isso pra mim. Porque ela deu uma boa derrubada. Ela, se você falou que tá em 40 e pouco, ela tá 35 hoje. Hoje ela deu uma boa de uma subida, olha. Ela saiu de 30 e... Abriu em 33 e fechou em 35 e 33. Ó, ela subiu R$1 e pouco, ou seja, só hoje ela subiu 4,80%. Ela deu uma boa subida. Uma coisa que você pode fazer é a estratégia do preço médio. Você tentou fazer? Olha, eu pensei, falei, que eu tava querendo vender ela. Falei, não, vou deixar ela assim, mas ela tá lá largada. Eu não sei se eu espero ela voltar mais um pouco abaixo do preço médio. Porque Olha, a quantia que eu coloquei lá não é muito, então. Pode ser. O que você pode fazer, ó, porque se você não é muito, então é fácil formar o preço médio. Porque ela chegou a baixar a R$29, né? 30, ali naquela casa de. Ali foi o fundo do poço dela. Como ela vem andando bastante de lado, né? Graficamente olhando, ela tem chance de voltar, tá? Chance de voltar. Ela tá numa região aqui que pode. Ela tá começando a bater o suporte do histórico de preço anterior. Ela vai chegar. Se ela. Olha. Eu não sou adepto dessa estratégia, mas se ela romper o suporte dos 36, olha, pode ser que ela volte a subir. Graficamente falando, eu não vai dar tempo de eu analisar aqui os fundamentos dela. Mas, graficamente falando. Não é recomendação. E não é recomendação também. Vamos deixar claro isso. Tem que tomar cuidado. Eu tive uma aluna que eu falo no vídeo que não é para comprar. Não é para comprar, não, que não é uma recomendação. Mas a aluna foi lá e comprou. Só que ela não é que ela comprou errado. Não é que ela comprou ação porque a ação foi para baixo. Mas ela comprou sem querer muitas ações. Ela digitou errado e comprou muito. Então, quando a ação baixou um pouquinho, ela ficou desesperada porque está num prejuízo muito grande. Né? Nossa, então, ela comprou muita ação de uma vez? De uma vez. Eu cometi esse erro já também. Daí eu falei para ela agora, fica tranquila aí, tenta esperar ou faz estratégia de preço médio, né? Porque você não pode colocar muito peso na carteira numa coisa só, né? É melhor você trabalhar devagarzinho que você vai equilibrando, né? Tudo certinho. Nossa, falando em erro assim, teve uma vez que eu tava fazendo do swing, ao invés de colocar o botão de vender, eu coloquei a quantidade que eu tinha de ações para comprar. Então eu precisava vender na hora. Ao invés de vender, eu dobrei a quantidade. Foi, puta, e agora? Deu. Aí, por sorte, foi 3 ou 4 meses depois, ela bateu o segundo topo que eu queria. Aí eu consegui vender todas as ações de uma vez só. Com lucro? Com lucro. Mas só que não era o lucro que eu queria, mas pelo menos eu não fechei no vermelho. Cara, eu já fiz umas cagadas dessa também. Hoje é mais difícil, mas eu já fiz umas cagadas dessa. Mas quando eu operava day trade com dólar, uma vez era para eu entrar vendido, eu entrei comprado, que é o oposto. Cara, mas tomei um preju. Você imagina, na hora eu vi vendido ou comprado, você errar. Você conseguiu recuperar? Porque é muito rápido. Não, bom, depois eu tive que fazer outras operações e recuperando, mas aquela operação eu tomei um pau. Eu não lembro quanto, faz tempo, acho que isso foi em 2012, sei lá, alguma coisa assim. Faz um tempo já. Faz um tempo. 10 anos. Quase 10 anos, Foi quando eu fiz meus primeiros cursos na XP e foi quando eu aprendi a mexer em day trade e operar no mercado de dólar, né, e tal. E eu tava viciado naquilo lá. Então a minha meta naquela época era ganhar R$40 todo dia. Né? E aí eu tava conseguindo. Eu ganhava R$40, eu fechava e ia embora pra trabalhar normal. Em alguma coisa, né? Eu ia trabalhar. Né? Então, beleza. Só que depois de um tempo, eu comecei a ficar mais rápido no negócio. Então, a hora que eu vi o ponto, eu já fui lá e tinha um tal de uma ferramenta chamada XP Turbo. E eu entrava assim...
A cada 10 entradas que eu entrava no day trade, 8 era na hora era compra, 2 era venda, né? Porque eu me sentia mais seguro na compra, porque quando você está vendo day trade, você vê que geralmente a venda, quando o mercado cai, ele cai mais rápido do que a compra, né? E a compra, ela é mais estruturada. Enfim, é uma das estratégias lá, né, que eu bolei na época. Eu vi que o mercado, eu me sentia mais confiante entrando na compra, né? Quando caía, eu já tinha o stop ali, porque eu sabia que não ia voltar, porque a queda era maior. Então eu tomava um stopzinho curto. Agora, quando eu entrava na queda, né, se eu entrasse atrasado, eu perdia a queda e o stop para cima ficava... eu tinha que prolongar. Enfim, aí eu fiz lá, mas na hora que veio, a hora que eu vi o ponto, pum, mandei um comprar lá na hora que era para vender, porque eu estava acostumado a comprar, e fiz a operação errada. A hora que eu olhei, pum, menos, eu falei, não, vou esperar. Só que daí a queda é pra baixo mesmo, né? Paulada. E ele começou a aumentar. Eu falei, cara, não vai voltar. E aí eu fui lá e estopei. Não, eu zerei na mão, no dedo. Zerei a posição e saí fora, porque não dava, né? Não tem como segurar uma paulada dessa. Então, tem que tomar cuidado, cara. Eu já vi vários erros. O meu cunhado, esses dias, ele falou, pô, comprei a ação errada. Eu falei, como? Ele comprou... agora não vou lembrar os códigos, mas era... se eu não me engano, era para ele comprar o BBRC11, que era um fundo, e ele comprou outro. Digitou errado. Apareceu, ele comprou. Ele falou, mas eu ainda dei sorte, porque o fundo tá pagando bem, valorizou uns porcentozinhos ali. Mas é engraçado. Se pegou no lucro ainda tá bom, né? Mas tem uma galera que compra... Não, mas acho que todo mundo comete esse erro no começo, pelo menos. Agora, quando eu compro, eu checo 3 vezes. Falar, não, essa ação aqui, esse preço aqui... É comprar ou vender. Fala, não, é vender agora. Fala, não, é vender mesmo. Pode parecer meio antiquado, mas o que eu falo pro pessoal? Eu falo assim, ó, faz análise com a corretora fechada. Seu aplicativo da corretora fechada, ou site. Faz análise pelo fundamentos, pelo aplicativo gráfico, sei lá, por qualquer lugar, mas com a corretora fechada. Escreve num papel quanto você quer comprar né? Escreve o quanto e o código da empresa que você vai comprar. Aí você abre a corretora. Aí, sem olhar para gráfico nem nada, você faz a compra olhando o que está no papel. Aí a chance de errar é muito menor, né? E aí você faz mais tranquilo. Então, a maioria dos meus alunos eu tenho falado isso agora, para eles fazerem assim. Porque swing trade não faz diferença você comprar alguns centavos a mais ou menos. Você faz análise e vai lá e compra, né? Exato. Então, alguns têm feito assim. Eu tenho falado para fazer assim, né? Para não dar mais... geralmente eu faço no homebroker mesmo. Eu olho e falo, não, confere tudo certinho, mas acho que é mais fácil você fazer toda a análise no papel mesmo, no old school, papel e caneta, você marca tudo e vai. Algumas coisas eu faço ainda. Mas desculpa. Mas é verdade o que você falou, por mais que você tenha ali o papel, a referência, né? No papel você tá mais tranquilo, você escreve, você gasta o tempo para pegar a caneta e escrever. Então aquilo faz o seu cérebro prestar mais atenção, né? Apertar um botão de comprar é muito fácil, né? Nossa, e a tentação é grande. Você fala, não, dá para comprar aqui, então vamos comprar. Você vai no feeling, Deus né? quiser. Mas é legal porque você vai pegando uma disciplina. Por exemplo, hoje é dia 15. Todo dia 15 já tem o hábito de olhar para ver quais são os aluguéis que caem no dia 15. Tem uns 5 ou 6 aluguéis que caem hoje para mim. Então eu já olho no dia 15 para ver o que caiu. Aí eu já vou lá, tenho uma planilhazinha que eu preencho aqueles resultados. Inclusive, mais tarde eu mando no Telegram pra galera, porque toda vez que cai eu mando pro pessoal no Telegram quanto que deu de rentabilidade, né? A minha carteirinha lá. Então assim, vai virando uma rotina. Aí você vai eliminando os erros, vai fazendo o que for necessário. Exatamente. Mas legal, cara. Bom que você... Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina pra fazer as coisas. Você que vem de uma família oriental deve ter tido também porque, no geral, atribui-se aos orientais bastante disciplina, né? Você acha que você teve um pouco disso na sua cultura aí? Não. Não, de longe, não. Não? E você fala coreano? Olha, tá bem enferrujado, mas eu acho que ainda falo. Dizem que o alfabeto coreano é o mais fácil de ler, acho que tem 14 letras, alguma coisa assim. Por aí. Eu nunca parei pra contar, mas ele é bem mais fácil que português, inglês, espanhol.
É. Tem gente que ensina coreano e fala que uma pessoa leiga consegue aprender o básico em 3 horas. E já Então, conheci muito brasileiro também que fala coreano até melhor que eu. Então, cara, é muito louco, porque tem a tal do K-pop, que pegou muito nos adolescentes. Eu não sei se tá na alta agora, mas pelo menos até uns 2 ou 3 anos atrás estava muito na alta K-pop aqui no Brasil. E muita molecada querendo aprender coreano. E aí, mas o negócio do alfabeto coreano, eu vi num vídeo de um cara que chama NAS. Não sei se você ouviu, ele é um influenciador digital. Eu acho que ele é árabe. Ele tem cara de árabe, ele deve ser árabe, libanês, alguma coisa assim. Mas ele mora nos Estados Unidos. E ele faz reportagens assim, né, de várias coisas aleatórias. Então ele fala um pouco sobre política. São sempre geralmente videozinhos rápidos que eu vejo no YouTube dele. Eu não sigo nem nada, mas teve uma época que ele apareceu muito na timeline. E aí ele fala, não lembro agora como que ele chama, mas ele fala assim: você sabia que a língua que o idioma coreano é o mais fácil de se ler? E aí ele fala que tem 14, 15 fonemas e acabou. Você aprendeu a ler aqueles símbolos lá, já era. Você lê facinho em coreano. Bem por aí. Que louco. Eu vou dar uma pesquisada agora, fiquei curioso para ler coreano. Eu sei ler Não, mas japonês, sei. Sabe ler japonês? Sei ler japonês, não sei os kanjis todos, mas eu já estudei bastante japonês, porque eu trabalhei numa empresa japonesa e acabei estudando por um tempo. Não sei falar japonês, não sou nenhum, mas eu sei ler japonês, os alfabetos, tudo eu estudei, sabia falar algumas frases e tal. Dizem que coreano é mais fácil que o japonês. Então, se você consegue ler o japonês, você consegue aprender o coreano. Muito louco, vou dar uma estudada coreano. Eu não sei te dar certeza, porque eu não sei nada do japonês. Mas é o que diz. Não, com certeza é mais fácil. Que o japonês a gente tem o katakana, o hiragana, que são 2 idiomas. São 2 idiomas, não. São dois alfabetos simbólicos. Então, assim, você tem lá... Já complica aí. O hiragana e o katakana são 2 alfabetos. É como se fosse A maiúsculo e A minúsculo. Só que o A maiúsculo e A minúsculo são parecidos, né? Você consegue meio que ver uma semelhança entre eles. Lá não é maiúsculo e minúsculo. Um é o alfabeto mais usado para falar palavras internacionais e outro para falar palavras japonesas. E além disso tem o tal do ideograma, que são aquelas letras muito malucas que uma letra significa uma frase inteira ou um pensamento inteiro. Tipo, você tem o ideograma do amor lá, que é o ai, acho que é ai que fala, que é amor. Entendeu? Então você tem todo um monte de risquinhos lá, né? Identificando só a palavra amor. Você tem o Yama, que é montanha, né? Então é uma palavra só que significa montanha. Então, tipo, você vai escrever Yamamoto, você põe 2 ideogramas, Yama e Moto. E acabou. Você já fechou a palavra. Né? Nossa, complicado. Então é muito louco. O japonês é bem difícil nesse ponto. Demorei para aprender o alfabeto. Hiragana e katakana. É muito decoreba, porque é fonético, né? Então não é letra, não é A com S. Ou não é C com A que forma K. Tem o ideograma do K, do C, do Ki, do Ko, do Ga, do Ge, do Go. Então ele tem... vai indo tudo. Junta tudo e fica misturado. É bem difícil, bem difícil. Agora o alemão é um idioma difícil também. Eu estudei alemão e, meu Deus do céu. É outra coisa também. Você tem que conjugar tudo. O alemão sai muito som de garganta também. Também é difícil de falar, Muito louco. Verdade. Não entra o alemão na cabeça. Eu fiquei muito tempo estudando idiomas, né? Por ter escola de idiomas, acabei tendo bastante contato. E tem uma certa facilidade, mas, nossa, tem idiomas que são difíceis, cara. Eu já vi uma geral de vários aí, mas... Sim. Até Esperanto eu já estudei. Conheci uma galera que é da Suíça aqui, que eles falam alemão também. Eles conversando entre eles, parece que mais que eles estão brigando do que conversando mesmo. Eu tenho uma amiga suíça também. Vocês estão brigando aí? Vocês estão brigando aí? Romeno falando é engraçado também. Aqui eu vejo muito romeno também. Mas eu nunca parei pra prestar atenção no que eles falam, porque eu não sei se eles é em romeno, ou se é indiano, ou se é russo, se é eslovênio. A hora que você entra aí no leste europeu ali, o leste europeu fica difícil. Um monte de línguas malucas ali. Difícil de entender também. Eu nem tento entender.
Porque E o sotaque do irlandês é muito louco, né? Tem um pouco diferente Nossa, também. é o pior de todos. É. Muito difícil de entender. Eu trabalho com muito irlandês. Ou bem raízes também, bem os velhos de guerra, mas também bem os jovens. Os mais jovens é mais fácil de entender o que eles falam. Você acha que tem uma influência americana, de filmes, de internet, essas coisas? Sim, tem bastante influência, mas os velhos, você fala, pelo amor de Deus. Tem um que eu tava trabalhando junto, ele é velho, eu acho que ele deve ter uns 60, 70 anos. Dificilmente eu entendi o que ele falava no começo, eu só repetia a última palavra que ele falava, perguntando. Eu falava, mas é isso mesmo? Ele, que direito, tava falando. Difícil entender, mas depois de um tempo, depois de muito tempo, na verdade, se acostuma com o jeito que ele fala, mas aí vem outro irlandês, aí ele vai tentar falar alguma coisa e fala, meu Deus do céu, não entra não. Eles têm. É a mesma coisa você conversar com, sei lá, um mineiro aqui que fala bem enrolado, né? É difícil para quem é de fora entender, né? Quem fala português, Sim. entender um mineiro, um baiano. Baiano não, mas um nordestino, talvez, do Ceará, da Paraíba, que fala mais rápido. O baiano ainda não fala mais devagar. Mas A os galera do interior cearenses. do Nordeste. Né? Paraibano, essa galera aí, eles falam bem rápido. É difícil entender. Bem difícil. É bem difícil. Pra gente que é brasileiro, imagina pra um cara que é gringo. Cara, é isso aí, ó. Tá dando aqui, ó, o tempo já. Muito legal. Valeu por aceitar o convite. Muito bom saber também que você tá. Eu que agradeço por ter me convidado. A gente Legal. demorou. Tive que cara, eu tenho feito o quê? Eu faço meio a dedo, assim. Então eu vou pegando lá. Devo chamar alguém pra fazer uma entrevista hoje. Aí eu vou lá, pego a lista, dou uma olhada. Hoje eu vou chamar o Josias. A gente não. Foi assim, cara. Eu vou pegando a galera. O Josias, a gente, não lembro de ter conversado com ele. Né? Faz tempo já. Eu tô tentando dar preferência pra quem já fez mais tempo comigo, né? E que faz tempo que fez o curso comigo. Eu vou perguntar, beleza, vou chamar ele aqui. Aí chamei você. Bom que você aceitou. Alguns têm vergonha, alguns não têm tempo, né? Por isso que até fiquei um tempo sem achar gente aí, mas. Mas eu queria ter feito ontem, mas só que ontem tava sem condições de... Você falou que você tomou vacina, né? Eu tomei a vacina do Covid por Qual que você conta tomou? do trabalho. A Pfizer. E deu reação pra você? Ontem eu me deu sintoma de... Não de mal-estar, mas só que eu tava sentindo o corpo mais febril e cansado mesmo. Caramba. Minha esposa tomou Pfizer no sábado. Mas ela tá ruim segunda. hoje. Ela tá ruim hoje, mas eu acho que não tem a ver com a vacina, não. Ela tá com tontura e tal, mas acho que não tem a ver com a vacina, porque ela sempre teve isso daí. Eu tomei a segunda agora, eu tô todo vacinado. Essa foi a segunda? Foi a segunda que eu tomei. A minha foi a primeira. A da minha esposa foi a primeira. Dizem que a segunda dá mais efeito do que a primeira, né? A primeira eu fiquei normal. Eu tomei, no dia seguinte já fui trabalhar. Que louco. Engraçado, né? Como Mas a segunda eu tomei. No dia eu fui trabalhar, tava me sentindo já com o corpo febril. A enfermeira falou, se você sentir mal, toma paracetamol. Tomei paracetamol no dia. Tava indo. Não fiquei tão mal, mas fiquei ok. No segundo dia, tomei o paracetamol de novo. A terceira, eu falei, não, vou não tomar e vamos ver o que vai dar, né? Aí hoje, terceiro dia. Aí tá tudo aberto de novo? Já abriu os pubs? Não, os pubs agora tá com restrição. Abriu faz 2 semanas, 1 semana e meia. Mas tá aberto, então. Só tem algumas restrições. Não, pera, desculpa. Eles estão abertos pra você comer do lado de fora. Sei. Lá legal. de dentro tá fechado ainda. Eles take away, você pegar pra viagem. E você tomar na rua, com as restrições que tem. Mas comer dentro ainda não. Acho que vai abrir dia 22 as coisas aqui. Torcer. Eu acho que agora a gente tá eu acho que o pior da pandemia já passou. A não ser que o vírus tenha um bagulho muito louco aí, tenha uma mutação genética dos X-Men e ele vire super poderoso. Mais uma mutação, né? Mas uma mutação ferrada, né? Que né? Consiga rebolar e passar driblar os nossos medicamentos e vacinas. Torcer que não. Torcer que não, né? Mas acho que daqui pro final do ano a tendência é só melhorar. Pior já passou, eu acho. Vamos torcer por isso, que eu não aguento mais ficar Nossa, preso.
Nem me fale. sem poder fazer nada. É. Mas eu vejo que no Brasil as coisas estão mais abertas que aqui, viu? É que no Brasil é Brasil, né, filho? Brasil é Brasil. Aqui na minha cidade você nem percebe. Tirando que o povo tá de máscara, eu não percebo uma diferença, não. Alguns lugares fechados, mas o resto tá tudo funcionando. Se não pode funcionar, o cara vai... Meu cabeleireiro, a última vez que eu fui no meu cabeleireiro, tinha que estar fechado. Você entra pelos fundos, cara. Você entra pelo... Parece que você tá um bandido. Não adianta, os caras funcionam. Que nem a gente falou, dá o jeitinho, né? Dá o jeitinho, Brasil é Brasil. Aqui não tinha nem como dar jeitinho. Assim como dá o jeitinho, o policial dá aquele jeitinho de não olhar, né? O fiscal, né? Deixa, né? O cara tem que trabalhar. E é normal, tá certo ele também, porque senão o brasileiro morre de fome. Cara, valeu. Obrigado, Josias. Obrigadão, viu, Douglas? Obrigado por bater o papo com você. Espero que você continue aí também nos investimentos. Manda pergunta sempre que tiver lá também. Legal, vai fazer um ano aí que você foi meu aluno e ainda tá interessado, tá mantendo, tá seguindo, tem disciplina. Putz, fiquei feliz de saber disso daí. Saber que tem as ações que te deram lucro, claro que vai ter as ações que estão te dando prejuízo, normal como qualquer um, mas é legal saber que você tá mantendo aí a disciplina de investimentos. Tem que manter, né? Uma hora tem que ter a tão famosa liberdade financeira. Opa, aí vai chegar em breve. Uma hora chega, os humilhados serão exaltados. Exaltado. Oh, essa daí é da frase bíblica, né? É isso aí. É isso aí, cara. Obrigado, viu? Um abraço pra você. Douglas. Deixa eu só, antes de desligar aqui, eu vou pedir para quem tá ouvindo até agora aí, não se esqueça de dar o like no vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube. Se você estiver ouvindo pelo podcast, dá para dar like? Eu nem sei se dá, mas acho que dá para você se inscrever no podcast, para sempre que tiver um podcast novo você ouvir. E também se inscrever no canal do YouTube, que agora eu tô tendo vídeo toda hora. Você viu lá? Você tá no meu canal do YouTube? Já segui lá. Legal. Então, eu tô agora fazendo vídeos um pouco mais bem elaborados, então acho que em breve vai ter bastante conteúdo lá também como referência. Hoje saiu a agência põe um hoje novo. Então, quem quiser tá atualizado, né? É isso aí, galera. Se inscreve, curte, segue, comenta, manda pro amigo, manda pro inimigo também, manda pra quem gosta, manda pra todo mundo. Valeu, já tem um cara do marketing, já sei quem vou contratar também pra fazer meu marketing aí. Pode chamar, já tem meu número. Bombando. Hã? Já tem meu número. Cara, e segue firme aí, porque na Europa essa parte aí vai bem. Você pode ser... E, cara, é legal que você, como marketing, você pode ser uma agência de marketing trabalhando para brasileiros aqui no Brasil. Você cobrar da galera aqui, enfim, dá pra você trabalhar em qualquer lugar do mundo, isso é legal. Bom, é isso aí, cara. Obrigado, viu? Obrigado, valeu. Convite, e a gente vai mantendo contato. Um abraço aí, valeu galera que tá ouvindo também. Tchau, tchau. Tchau.